É sempre um prazer contar com a sua audiência, seguidor de Oeste, em A Força do Agro, o Brasil que dá certo. A Abrafruta celebra 10 anos de história, destacando-se como uma das principais forças na promoção da fruticultura brasileira. Edson Brock é diretor técnico da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Abrafrutas. Seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo novamente, Edson. Muito obrigado, estamos à disposição. Desde sua fundação, a associação tem contribuído para expandir as exportações, estabelecer parcerias e promover a sustentabilidade no setor. A celebração dos 10 anos ocorreu em novembro, reunindo parceiros, produtores e autoridades para homenagear essa trajetória de sucesso. Edson, qual a importância da Abrafrutas para o crescimento da fruticultura brasileira? Bom, a gente sempre teve uma representação no passado através do Instituto Brasileiro de Fruticultura, das frutas, né? Que foi, de uma certa forma, recolocado em seu lugar a Abrafruta, que é uma entidade mais voltada para a exportação, mas sem esquecer da produção nacional e dos produtores locais, né? Essa mudança foi muito importante, porque a partir do momento que nós criamos uma associação forte, com participação de grandes personalidades da fruticultura, grandes empresas, nós conseguimos abranger uma série de serviços aos exportadores brasileiros que a gente praticamente nem existia na realidade, né? Hoje nós temos uma interlocução muito boa com o Ministério da Agricultura, com qualquer outras autoridades, sejam estaduais e municipais, né? A Abrafruta criou uma coisa totalmente diferente no mercado, que foi a necessidade de buscar novos mercados, né? Quando a gente olha para os commodities brasileiros, é claro que sempre tem comprador. Agora, a fruta, a gente tem que ralar e tem que atender todas as exigências e as necessidades dos mercados emergentes, né? Estamos trabalhando nisso e estamos trabalhando forte. E como as parcerias com entidades como a Apex Brasil, a Embrapa, contribuíram aí para o sucesso da Abrafrutas? A Embrapa já é um case, né, de muitos anos, né, onde se desenvolve novas variedades, seja ela qual fruta for, ou qual produto agrícola a gente quiser, né? Realmente a Embrapa é algo totalmente inusitado para nós, né, de tantos anos e a gente sempre utilizando a Embrapa. Naturalmente passa por remodelações, por governos e tudo mais, mas isso não é um problema para a Abrafruta, né? A gente já tem problema demais. Com relação eu diria, com relação à Apex, a Apex é fundamental na promoção de nossas frutas. Não é só pelo valor, não é só pelo aporte que ela faz, mas é pelas ações que ela faz, além das grandes feiras, que ela faz em outros países, como Londres, França, em Paris, entendeu? E isso dá uma notoriedade para a gente e faz com que a gente também se aproxime um pouco da diplomacia brasileira, que está justamente nesses países para promover o mercado brasileiro, os produtos brasileiros. Então, a Apex é fundamental, ela tem uma contrapartida muito importante e ela exige muitos resultados da Abrafruta também, não é só oba-oba, né? O Edson, e quais foram os principais resultados do projeto Frutas do Brasil no mercado internacional? Eu acho que a nossa participação, como é que eu vou dizer? O fato de nós estarmos promovendo frutas, principalmente nas embaixadas, com os entes que são os comercializadores, que trabalham na cadeia da fruticultura, supermercados, enfim, influencers até, é uma coisa totalmente diferente, né, do que a gente pegar uma pastinha e tentar vender alguma coisa lá no exterior. Mas a Abrafruta conseguiu muita coisa com essas ações, né? Eu falei só de França, Inglaterra, Reino Unido, mas a gente esteve em Dubai, estivemos em Chile, estamos promovendo aqui no mercado nacional também, que isso é importante, é desenvolver a mentalidade exportadora do fruticultor, né? Nós temos um mercado muito grande, mas nós temos que sempre estar de olho no mercado lá fora para o que acontece, o que pode melhorar as nossas exportações.
O Brasil é o maior produtor, exportador de laranja, suco de laranja, mas quais são as outras frutas aí também que a gente exporta? Manga também, né? Somos um principal mercado lá fora. Nós temos uma gama muito importante. Nós exportamos uvas, nós exportamos manga, nós exportamos melão, nós exportamos lichia, nós já estamos exportando avocado, nós exportamos banana, nós exportamos uma série de frutas, né? Mesmo o açaí é uma coisa totalmente nova, um alimento funcional que tem uma grande demanda do exterior, embora o desenvolvimento e o crescimento nessa área dependa muito de infraestrutura e de logística, né? Mas a gente, por exemplo, limão, nós somos grandes produtores e exportadores de limão. Se a gente olhar para a nossa tabela de exportações do ranking, realmente as 5 maiores sempre estarão aí em volta de melão, manga, uva, limão e outras frutas também. E como que a Abrafrutas conseguiu alcançar o marco de US$ 1 bilhão aí de dólares em exportações em 2021? Promovendo algumas condições favoráveis para o mercado brasileiro. Isso é que nem o ônibus, né? Quando você tira o pé do chão, o outro coloca o pé. Então, você tem que colocar o seu pé no mercado para depois desenvolver de uma forma mais constante, né? O mundo é dividido em janelas. Às vezes, um produto tem uma janela que não condiz com a produção brasileira, mas quando ele falha, nós podemos entrar. Por isso, a nossa exigência de qualidade, a nossa exigência de produtividade, ela é muito importante. A gente precisa estar preparado para tudo, para entrar no mercado, para obter o mercado, lógico, com a ajuda também dos entes federais que nos ajudam muito na abertura de mercados. E qual que é o impacto aí das iniciativas de ESG implementadas pela Abrafrutas no setor frutícola? Isso é, além de uma excelente forma de comunicação das nossas frutas com os países compradores, também nós fazemos meia-culpa, né? O ESG é uma coisa que chegou para ficar, todos praticam de uma forma ou de outra. Nós temos uma diretoria de ESG dentro da Abrafrutas, que isso é muito importante, porque às vezes a empresa não tem conhecimento, ouviu falar. Hoje nós temos um canal de comunicação que pode facilitar a obtenção de ESG dentro das suas propriedades e, com isso, nós temos uma comunicação muito positiva com o mercado internacional, né? Então, as nossas frutas sempre foram muito bem aceitas nos mercados. Nós temos que cuidar da parte fitossanitária e fazer com que todo esse esforço que nós fazemos aqui no Brasil seja informado para o mercado lá fora, e não esse oba-oba e narrativas que a gente vê de alguns países, às vezes até de mercados que têm conflitos de interesse com o Brasil, né? Isso a gente sabe bem, aí a gente tem visto aí ultimamente esses conflitos e sabe o que está por trás desses conflitos, né? E que ações que a Abrafrutas tem desenvolvido para promover a sustentabilidade entre os produtores? Na realidade, nós criamos a diretoria de ESG. Esse serviço é disponibilizado e a gente tem outros assessores dentro da Abrafrutas para diagnosticar, para criar um ambiente de desenvolvimento de ESG nas empresas, né? Eu te diria, mais um serviço que a Abrafrutas propõe aos seus colaboradores, aos seus associados, de forma que a gente esteja totalmente conectado. Porque não adianta uma empresa ter, o outro não ter. No final da história, é sempre o Brasil, né? Sua audiência é muito importante para mantermos essa programação no ar. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Com 100 mil assinantes, a Oeste ela consegue ter musculatura para concorrer com os principais portais de jornalismo do Brasil. Com 100 mil assinantes, a Oeste vai conseguir expandir a sua missão, expandir os seus trabalhos e espalhar com mais eficácia os valores da família brasileira, os valores da direita brasileira, os valores dos conservadores brasileiros. Você quer me ajudar nessa? Quer? Vem ser assinante da Oeste. 100 mil assinantes. Assine e ganhe um livro inédito de Augusto Nunes. São histórias nunca publicadas que mostram a face desconhecida de 11 presidentes. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é?
Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça. E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? Edson, a gente fala aqui em ESG, sustentabilidade, na verdade são práticas aí já adotadas, o agro já desenvolve praticamente a vida inteira, porque o agro ele precisa, não tem produtividade sem sustentabilidade, mas são normas aí que vira e mexe e vem, são impostas. O Brasil tem que se encaixar nessas normas justamente para atender aí as regras de fora, porque existe, né, o livre comércio, tem o comércio internacional, mas são práticas praticamente já adotadas pelo produtor, né? É mais uma questão de comunicação mesmo e identificar o que se encaixa nisso, né? Na realidade, eu acho que o ESG é uma ferramenta já discutida entre todos os exportadores, né? Eu, por exemplo, agora, nesse exato momento, estou passando por uma certificação do Rainforest Alliance, senão eu não entro no mercado do Reino Unido. É puro e simples, tal e qual. E todos os exportadores que mandam fruta para o Reino Unido têm que ter essa certificação. Então, isso, por exemplo, é uma questão de querer ou querer, né? Não tem muito o que você pensar. Mas você pode exportar para outros lugares? Claro que pode. Agora, o que é melhor para a sua fruta? É atingir mercados mais nobres ou ir para um mercado menos exigente? Então, a gente se desafia no dia a dia. Todas as empresas têm suas certificações, Global Gap, Meta, Sedex, Rainforest Alliance. Isso já virou um negócio até muito comum entre os supermercados, enfim. Mas são exigências. Segue quem quer, não segue quem não quer, né? Mas eu acho o seguinte, a partir do momento que você pensa em ESG, você tem uma comunicação muito clara, né? Principalmente quando você começa a discutir coisas que no Brasil são muito recentes, né? As questões de gênero, as questões... Existem N questões. Sustentabilidade, posso dizer, da parte de bananicultura, né? Que é o que eu mais trabalho, é o que supostamente que eu mais entendo. Nós temos uma fazenda de 20 anos, completou esse ano. Há 20 anos é a mesma muda que nós plantamos lá atrás. Então, que coisa mais sustentável, que plantação mais sustentável que a bananicultura, que em 20 anos ainda são as mesmas plantas que se plantou lá atrás. Então, se fosse algo para deteriorar o meio ambiente, para prejudicar a saúde do trabalhador, da população, isso seria inviável, né? Mas nós estamos aqui há 20 anos, empregados com 19, com 18, com 15, com 20 anos, né? E com o mesmo bananal. Então, é muita narrativa, mas eu posso te garantir que a maioria dos exportadores, ou 100% dos exportadores, estão certificados e praticam as mesmas leis que o MAPA, que a Secretaria de Agricultura, seja ela municipais, estaduais, nos exigem. Como que o apoio da Abra Frutas influenciou negócios de produtores associados, como no caso da Agrodan, por exemplo? A Agrodan é uma parceira nossa aqui, do nosso querido amigo aí, Paulo, que está sempre aqui também, a força do agro. Como é que eu vou dizer? Antigamente a gente tinha uma associação que não tinha uma penetração nos mercados que a gente gostaria de atender. A Abrafruta, ela abre portas. Ela, através da Apex, através das feiras, ela abre muitas portas, né? As feiras do Brasil ou as feiras internacionais sempre são um sucesso. Agora, eu acho que a qualificação de produtores é que levou a isso também, né? A gente fala da Agrodan, podemos falar de uma infinidade, Itaueira, Agrícola Famosa, o pessoal do Limão. Eu posso dizer que são pessoas que se especializaram em exportação e a Abrafruta agarrou esse pessoal. Então, onde existe alguma coisa que possa atrapalhar a exportação, a Abrafruta é uma facilitadora. Ela é uma interlocução em Brasília que nós jamais vimos na nossa atividade. Então, nós discutimos com o MAPA, discutimos a questão dos produtos, dos defensivos, nós discutimos a legislação. Então, são coisas que não.
Claro, nem tudo a gente consegue, mas a gente tem noção de onde estamos pisando e o que a gente pode fazer. Às vezes é impossível, porque é uma questão tarifária, envolve outros países, blocos econômicos e tal, tudo bem. Mas o Brasil, onde pode colocar o pezinho, ele coloca. Agora, recentemente, nós colocamos o pé na China com a nossa uva. Isso é só uma entrada. Será que nós vamos aguentar um mercado tão grande com aquele? Mas a gente tem outras frutas para entrar. Nós temos a questão do limão na Índia, temos uma série de ações da Abrafruta que não importa a cor, o gênero, quem seja, se é exportador grande ou pequeno, quando entra, todo mundo é beneficiado, e isso que é bom. Por isso que a gente tem que contar também com os não exportadores dentro da associação. A associação é dos exportadores, mas isso não implica que um produtor qualquer não possa se associar a nós e obter os mesmos benefícios dos êxitos que nós conseguimos nos entes federais, principalmente. A gente fala de frutas, né? A fruta é tão perecível, é tão delicada e a gente está exportando para a China, veja só, no outro lado do mundo. Como que é feita? Uma curiosidade. As exportações geralmente é avião, é navio, deve ser provavelmente em carga refrigerada? 90% é feito em navios, em contêineres frigoríficos, a maioria é dessa forma. Existem ainda alguns navios frigoríficos. Era muito comum, eu trabalhei muitos anos nisso, era muito comum ainda nos anos 90, mas com a chegada do contêiner isso modificou radicalmente a comercialização, porque você antigamente mandava para um ponto na Europa ou no Reino Unido e de lá se distribuía para todo e qualquer país, né? Isso mudou muito, hoje fracionou a carga, o vendedor pode vender um contêiner, seria 20 pallet, não precisa vender muito, né? Não precisa usar armazéns frigoríficos para fazer o sorting da mercadoria. Então, isso melhorou muito. A parte aérea é muito mais uma questão de oportunismo comercial, né? A gente tem um frete que combina com o mercado, podemos adiantar uma fruta mais especial, alguma coisa mais delicada que o mercado exige, a gente pode usar o avião também, não é descartado de nenhuma forma. Mas, por exemplo, o rodoviário, que ninguém fala, nós estamos no Nordeste, aqui no Ceará, e nós mandamos fruta para a Argentina, por exemplo, em caminhão. Então, você imagina, né, a infraestrutura que o Brasil tem, que não é nada agradável para quem trabalha com logística, tem que exportar e tem que chegar com qualidade para competir com um país como o Equador, que produz o maior produto de banana do mundo. Não estou nem falando da variedade, né, do mundo. Só eles representam cerca de 370 milhões de caixas por ano. Ou seja, o brasileiro tem uma mania de querer enfrentar desafios, né? E é isso que a gente faz todo dia. A logística para nós tem sido um grande gargalo, porque as companhias de navegação, de uma certa forma, com a globalização, se juntaram, existem grandes joints, e nós ficamos sem muitas opções. Essa é uma verdade que a gente tem que enfrentar. Qualquer problema que for acontecer com uma desses grandes grupos, afeta completamente o mercado total, o mercado mundial, para não dizer de outra forma. Mas aqui no Brasil, a gente ainda conta com a participação de alguns armadores, com serviços regulares o ano todo, outros somente sazonais, quando há um maior volume de frutos, como é o caso agora do melão, e a gente tem que se virar, né? E a gente, antigamente até as conexões eram mais fáceis, com essa junção de grandes empresas, isso também se diminuiu para se ganhar mais, isso é uma verdade, né? O navio tem que atracar onde tem carga. Não adianta a gente falar que tem o melhor porto do mundo se a gente não tem carga, o navio nem aporta. Você quer um bom exemplo disso? Nós tínhamos o porto de Paita ali no Peru, que era pequeno, e semana passada o governo chinês inaugurou um tremendo terminal, que eu nem lembro o nome direito, porque o volume de fruta justifica. Então, a gente precisa caminhar para esse lado. Se nós não tivermos estradas boas, ferrovias boas, linkando as produções aos portos, não adianta nada. E não adianta ter porto bonito tampouco. Eu acho que isso é um dos principais desafios do agro de uma forma geral. Estamos falando das frutas aqui, o transporte realmente rodoviário. Veja só, vocês transportam as frutas para a Argentina,
podemos até meio que fazer um paralelo. Talvez ela vai mais rápido, chega até melhor na China do que na Argentina, mas até ela chegar na China, até chegar no porto que vai transportar para lá é um desafio, né? Não, é sempre um desafio, né? A gente tem problemas homéricos, né? Nossas estradas são complicadas, algumas têm pedágio muito bem, mas tem outras que nem pedágio tem, mas também não tem o serviço. Entende? E fruta é uma coisa delicada demais. Você pegar qualquer embarque, por exemplo, de Petrolina, Juazeiro, para a Europa, o caminho melhor é ir através do Porto do Pecém, até mesmo de Natal. Mas nós estamos falando de 900 quilômetros de estrada. Se você pensar isso dentro da Europa, você atravessa a Europa 2 vezes. Estou brincando, mas é mais ou menos isso. Com estradas de primeiríssima qualidade, né? Com as autobans que a gente conhece e tudo mais. No Brasil já é um problema grande, a questão da cadeia de frio, manter a cadeia de frio é um risco muito grande. E os exportadores se esforçam ao máximo para cumprir com os contratos, que são contratos grandes, com distribuidores grandes, com grandes redes de supermercado. Então, é uma coisa que, enquanto a gente não crescer internamente aqui no Brasil, não adianta a gente pensar também em querer expandir muito, porque a gente não tem condições. Edson, quais as expectativas da associação para o futuro da fruticultura brasileira nos próximos anos? A associação está trabalhando em várias frentes, né? Essa abertura da China é algo muito interessante. Existem outros países também que houveram uma facilitação de exportação. A gente tem se juntado ao pessoal, às associações de exportadores agora da Argentina e do Chile, que é uma coisa que pode nos ajudar em termos de Mercosul, mas sempre voltado para aquilo onde a gente pode chegar. Não adianta a gente abrir um mercado onde não existe a logística, não adianta. E onde não exista uma frequência de frutas. Como você sabe, a maioria das frutas no Brasil são sazonais, né? Nós temos a manga até que ultimamente tem feito uma grande parte do ano, mas melão é muito marcado. Nós sempre falamos da semana 34, semana 6, entendeu? Tem outras frutas, uva, depende muito, nós temos uma parte de chuva, temos uma parte o clima seco. Banana é o ano todo, mas também tem uma questão mercadológica que no primeiro semestre se exporta, no segundo não se sabe, entendeu? Então, a gente sempre tem que lutar por aquilo que a gente nunca conseguiu, que é a logística. Nós já vamos falar porque o preço das frutas chega caro para o consumidor, principalmente agora nessa época do ano, já depois do intervalo. Olá, pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita e Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold. É isso mesmo, Silvia, porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações,
ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho Só uma tem dessa. que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. O Edson, o que os pequenos produtores podem esperar aí da Abrafrutas em termos de suporte e novas oportunidades? Eu tenho a seguinte opinião. Pequeno sempre tem que ter um associativismo. Nós aceitamos associações dentro da Abrafruta. Então, se tem uma pequena associação, seja ela do que produto for, e quiser se associar ao guarda-chuva da Abrafruta, vai ter o mesmo benefício, vai participar das mesmas feiras, entende? Eu, por exemplo, vou muito em feiras, e participo de feira desde 2006, 2007, da Frutilogística, depois, mais frequentemente, da Frutiatrátil. Eu canso de ver brasileiros, compradores, supermercado, distribuidores, vão para essas feiras, mas não tem participação na Abrafrutas. A nossa contrapartida da Abrafruta, normalmente, é exatamente os gastos que nós temos com hotéis, passagens, eventualmente alimentação. E a Apex aporta um recurso razoável para que promova essa. Então, o que a gente pede? Que essas pessoas que vão às feiras, que têm condições de ir às feiras, seja associação ou não, participem da Abrafruta, porque a contrapartida já é o que eles gastam para ir para a Europa, para a Alemanha ou para a Espanha, e vão conhecer novos mercados, novos produtos, podem ter contatos com novos exportadores de fruta, porque a gente também importa, né? Se a gente não pensar também na importação, a Abrafruta é só exportação. Não, a gente faz trocas, eu mesmo faço muita troca com o Egito. Agora o Egito manda muitos cítricos para o Brasil, eu mando banana para eles, dentro de um determinado volume, é claro que o meu volume é bem menor, mas eu acho assim, a Abrafruta pode atender esses pequenos todos, seja em associações, seja através das associações, ou mesmo as pessoas que têm condições de ir, embora sejam pequenos e nem exportadores são. A maioria vai, às vezes, participa da coisa, mas não tem um assento na Abrafruta, não faz parte do grupo de exportadores seletos que nós temos lá, né? E quanto mais associados, melhores oportunidades para todos, né? Edson, pegando o gancho que você falou aqui do preço da fruta, geralmente a fruta sai caro para o consumidor. Mas o consumidor, o brasileiro, tem que entender que é caro para o produtor e caro para o consumidor. O maior mesmo aí fica no atravessador, que geralmente é o supermercado, né? Olha, o atravessador tem ainda o distribuidor, né? Quando eu falo de atravessador, normalmente eu falo de distribuidores. Eles, se o preço está bom ou está ruim, eles sempre ganham. Porque eles distribuem, eles compram e vendem de acordo com o preço. Então, e são necessários. Isso daí nós nunca vamos ter uma excelência de vender direto para o supermercado. Eu acho que todo mundo tem que ganhar. Existe uma coisa chamada desconto financeiro dos supermercados, que é uma exorbitância. Desconto financeiro por quê? Porque a fruta é perecível, mas e se ela não for? Isso é ganho direto, ganho na veia, né? Você já dá o desconto financeiro antes de vender. Eu não sou contra o supermercado, não sou contra o distribuidor, muito pelo contrário, isso é uma cadeia. Agora, precisa haver um ajuste. E nós não temos ninguém que defenda o produtor. E eu estou falando do produtor qualquer, seja grande ou pequeno. Por exemplo, nós temos uma distância aí de 2.000, quase 3.000 quilômetros para São Paulo. É claro que nós vamos ter 5 dias, 6 dias de trânsito. Se eu faço um preço hoje e aumenta na gôndola, eu perdi a chance de aumentar meu preço. E quando cai rapidinho. Entende? Cai muito rápido. Então, essas são as coisas. Nós estamos falando de um país continental, você tem que entender isso, você tem que entender da logística, você tem que entender... Por exemplo, nós temos muito melão agora. É natural que o caminhão frigorífico acabe reduzindo a frota aqui no Nordeste, porque o melão compete com tudo. E o volume de melão é imensurável, né, com determinadas frutas. Então, são coisas que acontecem e que, lamentavelmente, quem paga é o consumidor. Porque ele vai no supermercado, seja qual for, e ele paga o preço. E, às vezes, o reconhecimento do produtor fica lá atrás. O produtor, se aumentou o combustível, ele paga, se aumentou o fertilizante, ele paga.
quem vende não sofre esse tipo de coisa. Eu já vendi fruta direto para o supermercado e eu te juro que eu desisti, porque é muito difícil. É preciso entender que quando se defende o produtor, quem ganha também é o consumidor. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, tiver alguma pergunta, alguma sugestão, mande para a gente. O WhatsApp está aqui na tela. Edson, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição pela Abrafrutas. Gostaria de ressaltar novamente, a Abrafrutas é uma associação nova, mas com uma representação muito interessante. Nós tivemos a festa de 10 anos, com a participação de 3 ministros e autoridades. Quase todos os associados estiveram em Brasília nessa comemoração, e que venha mais 10 anos e que a Abrafrutas siga crescendo de forma coesa e de forma a desenvolver a fruticultura do Brasil. É nova, mas já sólida, né? Já foi responsável e ajudou a crescer o setor, fazer o setor exportar mais, abrir novos mercados, né? Agradecemos a você que nos acompanha todos os dias. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e venha com a gente mostrar fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.